porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio do Pai, este o revelou. João capítulo 1, versos 15 a 17. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Ainda na primeira taça, aquele momento dramático em que os adoradores da besta pagarão caro pelas suas atitudes ou sua atitude idolátrica em adorar a besta, aceitar o seu nome e o seu número. Nós temos numa profecia de Daniel a visão que aconteceu, que Daniel teve no reinado de Antíoco Epifânio, um dos reis mais horroroso, um dos ditadores mais perverso que o Império Grego teve. Este é tido pela maioria dos comentaristas um protótipo claro do anticristo. Este rei, que foi um conquistador, ele conquistou reinos, ele conquistou territórios, ele cresceu para o norte, para o sul e para a terra gloriosa. Se existe um lado territorial que ele teve dificuldade para conquistar, foi a nação de Israel. A razão é clara. Todas as demais nações eram pagãs, isto é, adoravam vários deuses. Israel adorava o único Deus, o Criador dos céus e da terra, aquele que vive pelos séculos dos séculos. E, por esta razão, Antíoco teve muita dificuldade para conquistar o reino de Israel. Mas, enfim, ele que tinha a truculência da força, como acontece hoje, aqueles que são presidentes de potências militares e, por que não dizer, até nucleares, eles rosnam como leão naquele desejo de
possuir, possuir. E por que não dizer aquele espírito de invasores? E Antíoco invadiu Jerusalém. E que calamidade este rei provocou. Ele entrou no templo, derrubou o altar, jogou por terra os elementos do sacrifício, o sacrifício contínuo que os judeus celebravam por ordem divina. Ele jogou esses elementos por terra, foi pisado pelas suas tropas. Ele sacrificou um porco no altar, esborrifando no altar o sangue deste suíno. Isto foi um abuso para os judeus que tinham o porco, aliás, tem como animal imundo. E, claro, o templo era separado por Deus para sacrifícios de animais puros do cordeiro. Mas ele, num abuso exagerado, ele sacrificou um porco, esborrifando, repito, o seu sangue no altar e jogando tudo por terra, matou os sacerdotes. Enfim, ele profanou o templo. E é interessante que em Daniel 8 aparecem dois santos, dois anjos. Um pergunta para o outro: até quando vai durar a transgressão desoladora? Desoladora por quê? Porque os judeus ficaram em desolação total. Sangue de sacerdotes era derramado. As mães vinham para a circuncisão dos filhos e os filhos eram assassinados no colo das mães. Foi algo tão obsceno, foi algo tão baixo que o próprio Senhor Jesus Cristo fez menção lá em Mateus 24:15 sobre este fato no seu sermão profético. Quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, como disse Daniel, quem lê, entenda o que Jesus estava dizendo. Jesus estava mostrando que tudo aquilo era figura, embora histórico, foi lá
por volta do ano 168 antes de Cristo, mas era uma figura daquilo que ainda vai acontecer. Por isso que Jesus disse: quem lê, entenda. O mundo, e principalmente o mundo cristão, vai presenciar ainda este fato. O templo será vítima da profanação. O insulto aos santos. Daniel profetizou que ele fará guerra aos santos e os vencerá. Então, podemos afirmar nesta conclusão: Antíoco Epifânio, este rei grego, foi um protótipo do anticristo, uma figura real daquele que Paulo disse que ele é o homem da perdição, o filho da perdição, o homem da iniquidade. Paulo foi muito claro. Ele assentará no templo de Deus. Olha a profanação. Ele assentará no templo de Deus e vai se ostentar como Deus, isto é, vai dizer que é Deus e vai se opor contra tudo que é objeto de culto. Mas o acerto de conta virá. A primeira taça é o retrato vivo do que acontecerá com este iníquo, este que sobre ele estará a operação do erro. No vídeo posterior, a gente vai adentrar mais ainda neste fato histórico que vai se repetir no reinado da besta. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.